A paz do Senhor a todos, que Deus possa nos abençoar nesse dia. Você que está conosco aqui nessa noite, seja bem-vindo. Que Deus possa falar com você, que Deus possa estar te abençoando nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre alguma coisa muito importante. Nós vamos falar a respeito do destino dos mortos. É um assunto, muito sério. É um assunto que todos nós precisamos falar, precisamos tratar. E vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala a respeito da morte. Então, eu quero que você, nessa noite, possa estar atento àquilo que vai ser falado aqui. Nós vamos estar depois também disponibilizando esse momento também no YouTube. Então, você que porventura não puder assistir, você vai ter o prazer depois de ver no YouTube. E nós vamos assim colocando os nossos vídeos lá no YouTube para que você possa então ter a oportunidade de ver e a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então eu gostaria nessa noite que pudéssemos orar, pedindo ao Senhor que Ele venha abençoar nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco sobre esse assunto tão sério que nós vamos tratar aqui nessa noite. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Deus querido, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse momento que o Senhor nos proporciona. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, tudo que for falado aqui nessa noite, que seja para a honra e glória do teu nome. Sabemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo conhece todos nós, conhece o nosso coração, e que Ele possa trabalhar, Senhor, para que possamos juntos estar crescendo em conhecimento e em graça. Quero te pedir que abençoe cada irmão, cada irmã que estão conosco ao vivo, aqueles que, Senhor, não puderem estar ao vivo, mas que o Senhor também possa abençoar a vida deles. Pai, abençoe aquelas pessoas também que estão, Senhor, nos vendo, seja onde for, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que o Senhor possa me usar de maneira poderosa para falar, Senhor, a respeito da Tua palavra. Eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos falar a respeito de algo muito importante. Eu gostaria que nós pudéssemos meditar no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nós vemos aqui, viemos falar a respeito desse assunto, e a morte, ela é um mistério. Muitas pessoas não querem nem falar a respeito desse assunto, porque esse assunto, morte, ele é assustador. Muitas pessoas ficam apavoradas só de pensar que hoje elas podem estar aqui, trabalhando, andando, tendo comunhão uns com os outros, e amanhã ela pode já não estar mais. Muitas pessoas ficam assustadas de saber que vão ser retiradas do convívio dos seus familiares, dos seus amigos, que vão ser retiradas do convívio dos seus parentes. Então, meus queridos, esse assunto é um assunto muito sério. E apesar de ser um assunto terrível, um assunto assustador, nós precisamos tratar sobre esse assunto. Porque, na verdade, todos nós vamos passar por esse momento. A única maneira de escaparmos disso é se Jesus voltar e nos levar pelo arrebatamento. Mas se Jesus não voltar, todos nós vamos ter que passar por esse momento chamado morte. Para que nós possamos entender a morte e posteriormente o destino dos mortos, que é o nosso tema, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Nós precisamos entender algumas coisas que vão nos fazer entender o porquê da morte e o porquê da oportunidade que nós temos de nos livrar da morte eterna. Então nós vemos, a primeira coisa que precisamos entender é sobre a formação do homem. E no livro de 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim:
O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos nós, seres humanos, somos formados de espírito, alma e corpo. Todos nós somos formados por esses três elementos. E eu gostaria rapidamente, esse não é o assunto, mas rapidamente de explicar cada um desses elementos. O espírito é o fôlego de vida. O espírito é o canal de comunicação entre o homem e Deus. A alma é o centro das nossas vontades, o centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas decisões. E o corpo é a matéria, ou seja, é a nossa embalagem. Então, todos nós, seres humanos, e quando eu disser homem, estou falando seres humanos, todos nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, primeira coisa que nós precisamos entender para entender a respeito da morte. Segunda coisa, a morte, ela é um castigo. A palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem desobedeceu a ordem que foi dada por Deus a ele automaticamente foi condenado à morte. Quando nós vemos esse texto, o salário do pecado é a morte, quer dizer que o castigo pelo pecado é a morte. E que morte? Nós temos 3 estágios da morte. Primeira coisa que nós vemos quando nós lemos esse texto no livro de Gênesis é que quando o homem desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente, ou seja, ele foi separado de Deus. Quando ele morreu espiritualmente, ele foi tirado do convívio de Deus, ele foi tirado da presença de Deus. E quando ele faz isso, o que acontece? Todos nós que somos descendentes de Adão e Eva também fomos automaticamente retirados da comunhão com Deus. Quando nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, tiveram primeiro a morte espiritual e depois eles foram retirados da presença de Deus e foram expulsos do paraíso e, por consequência, todos nós, descendentes de Adão e Eva, também fomos atingidos por esse pecado, por esse castigo. Segunda coisa que acontece o segundo estágio é a morte física. O que é a morte física? É a separação do corpo, da alma e do espírito. E como um castigo, todos nós vamos morrer, passar pela morte física, porque é um castigo que nós precisamos passar por causa do pecado do homem. Então, todos nós estamos condenados à morte física. E o terceiro estágio, e pior de todos, é a morte eterna. Ou seja, é aquela quando o homem é condenado eternamente a viver no inferno. Então, nós podemos entender que, primeiro, a morte, ela acontece espiritualmente, depois ela acontece fisicamente e, por fim, e pior, ela acontece a morte eterna. Então, nós podemos entender o que acontece com relação à morte.
Uma outra coisa que nós precisamos entender, para que depois nós possamos entrar no assunto, é que a morte, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, ela acontece uma única vez. O processo da morte, ela acontece uma única vez. No livro de Hebreus 9:27 está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Ou seja, nós aprendemos que todos nós somos formados de corpo, alma e espírito. Aprendemos que a morte é um castigo e acontece, primeiro, a morte espiritual, depois a morte física e depois a morte eterna. Terceiro, nós aprendemos que a morte ela é um processo único, ou seja, o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Muito bem, depois dessas questões colocadas, eu quero falar agora a respeito da questão própria da morte. A palavra de Deus nos fala que, no texto que nós lemos, que o nosso corpo, a nossa embalagem, ela morre fisicamente, Nós morremos fisicamente, o nosso corpo morre e o que acontece? Ele volta ao pó, podendo ser enterrado, cremado, ou até mesmo, em alguns casos, ele desaparece sem saber o que aconteceu. Muitas pessoas morrem e seus corpos nunca mais aparecem. A morte, quando nós falecemos, o espírito volta para Deus, ou seja, o nosso fôlego de vida, ele volta para Deus, acabando assim com toda a possibilidade de relacionamento entre nós e o nosso Deus, todo relacionamento espiritual. Nós só podemos ter um relacionamento espiritual com Deus aqui na terra enquanto estivermos vivos. E por fim, a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma, primeira coisa, ela é imortal. Por quê? Porque ela é o centro das nossas emoções, da nossa vontade, das nossas decisões e da nossa mente, ou dos nossos pensamentos e inteligência. Quando nós morremos, a nossa alma é que vai ser conduzida para o paraíso ou para o inferno. Então, o corpo é enterrado ou cremado, o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma, que é o centro da nossa vontade, das nossas emoções, das nossas decisões, da nossa inteligência, da nossa mente, esse é que vai ser conduzido ou para o céu, ou para o paraíso, ou para o inferno. Então, o que nós aprendemos? Nós vamos agora aprender sobre o destino da alma quando nós morremos. Primeira coisa que nós precisamos entender é que quando morre uma pessoa, a primeira classificação é se ele é justo, e justo no sentido de ser justificado por Deus, ou se ele é ímpio, aquele que não se dobrou ao Senhor. Então, todas as pessoas que morrem, elas são classificadas entre justos, que foram justificados por Deus, ou ímpios, que não reconheceram Deus como seu Salvador, Jesus como seu Salvador. Então nós podemos ver isso na parábola do rico e Lázaro, lá no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Então, para que nós possamos entender bem essa questão, nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção. Depois nós vamos ter isso gravado lá no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, você volta lá para poder tirar alguma dúvida e depois nós podemos estar também prontos para responder alguma dúvida. Mas eu preciso que nesse momento você tenha total atenção naquilo que vai ser falado. As almas de todos os justos, desde Adão até a ressurreição de Jesus, prestem bem atenção, as almas dos justos, desde Adão até a ressurreição de Jesus,
era levada para um lugar chamado Seio de Abraão ou Paraíso, que é o mesmo lugar. E as almas dos que eram injustos eram lançadas no inferno, que algumas versões trazem como Hades e outras versões trazem como Seol. Seol e Hades, Seol é o nome hebraico para inferno e Hades é o nome grego para inferno. Então, quando você vê na sua Bíblia escrito Hades ou Seol, está se tratando do mesmo lugar, inferno. Então, as almas eram colocadas, né, dos justos eram colocados no seio de Abraão e as dos ímpios colocadas no inferno. E quando nós estudamos essa parábola de Lucas, capítulo 16, entre o rico e Lázaro, nós vamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, o seio de Abraão e o inferno, eles ficavam no mesmo plano, separados por um abismo, de sorte que quem estava no seio de Abraão não poderia passar para o inferno e nem quem estava no inferno poderia passar para o seio de Abraão. Então, quando nós vemos ali nessa parábola, nós vemos Abraão conversando com o rico. E o rico pedindo para ele, para que Lázaro pudesse molhar o seu dedo na água para refrescar a língua, pedindo que ele pudesse mandar alguém, né, o rico pedindo para que ele pudesse mandar alguém na sua casa, para que pudesse avisar os seus irmãos. Então, até a morte de Jesus e a ressurreição, o paraíso, né, o seio de Abraão e o inferno, eles estavam no mesmo plano, sendo separados por um abismo. E aí o que acontece? Quando Jesus estava lá na cruz, ele conversa então com um ladrão, né, que reconheceu Jesus como Salvador. Reconheceu Jesus como inocente e pediu para que Jesus pudesse, né, dar uma oportunidade para ele. E Jesus disse para ele o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí o que acontece? Jesus morre e a palavra de Deus nos fala que Jesus e aquele ladrão, né, quando nós compreendemos essa questão, Jesus e aquele ladrão, eles vão para o mesmo lugar onde Lázaro estava. E aqui nós vemos, né, uma coisa muito importante, nessa descida de Jesus ao seio de Abraão, ele faz uma coisa muito importante. Ele comunica aos mortos, né, as almas dos que estavam no paraíso ou no seio de Abraão, que a obra de salvação havia sido concluída. Prestem bem atenção nisso, porque isso é muito importante para a gente entender a dinâmica dessa questão. Jesus morre, ele tinha feito uma promessa pro ladrão que se converteu, que ele estaria com Jesus no mesmo dia no paraíso. Então Jesus vai e a palavra de Deus fala que ele pregou aos cativos, mas quando nós vemos o original, nos mostra que ele não pregou. O original diz que ele comunicou o fechamento da obra de salvação. E Jesus chegou ali para duas coisas importantes. Primeira, para tomar das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, que o diabo havia conquistado quando o homem pecou. E segundo, ele foi transferir, prestem bem atenção nisso, Jesus foi transferir o paraíso do plano que ele estava para o céu. Ah, pastor, como que eu sei disso? A palavra de Deus, ela nos fala a respeito dessa situação. Paulo fala que ele conheceu um homem que ele foi até o terceiro céu, não sabe se em corpo ou fora do corpo, mas ele foi até o terceiro céu e
viu o paraíso. Então Jesus, ele chegou no céu, levando os cativos, levando o cativeiro e os cativos, ou seja, enquanto Jesus não pudesse terminar essa obra, ou enquanto Jesus não terminou a obra de salvação, as almas que estavam ali presas, entre aspas, no paraíso, elas não poderiam ir ao céu, até porque Jesus falou que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então, até a morte de Jesus, ninguém tinha subido aos céus. Mas quando Jesus, ele conclui a obra de salvação, o que acontece? Ele vai lá no paraíso, que é no mesmo plano do inferno, que era no mesmo plano do inferno, e ele resgata aqueles justos que estavam ali aguardando a obra de salvação. Isso é muito importante, porque nós vemos que o paraíso foi transferido para o céu. E quando Paulo fala, a respeito de que ele visitou o terceiro céu e viu o paraíso, isso nos prova que o paraíso, ele mudou de lugar. Muito bem. Uma outra coisa que nós vamos entender e que é muito interessante, que os que morreram em Cristo, prestem bem atenção nisso. Quando nós olhamos e examinamos a parábola do rico e Lázaro, os que morreram em Cristo, eles não estão, prestem bem atenção, não estão dormindo inconscientemente. E como que eu posso provar isso? Lendo a parábola do rico e Lázaro, nós vemos que no diálogo entre o rico e Abraão, ele fala que o rico tinha recebido aquilo que era de melhor enquanto estava vivo. E agora ele teria que ser atormentado. Mas Lázaro, que recebeu todos os males, agora estava sendo consolado. Ou seja, Lázaro estava vivo. Lázaro estava consciente. Lázaro não estava dormindo inconscientemente, mas ele estava ali sendo consolado pela sua vida que ele teve aqui na terra. Então é importante nós entendermos esse ponto. Por quê? Porque nós vamos entender que quando morremos em Cristo, ainda hoje, nós vamos ser levados para o paraíso, a nossa alma, para o terceiro céu, onde se localiza o paraíso. Depois disso, o que vai acontecer com as almas dos justos que morreram? Se nós morrermos antes do arrebatamento, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser levados para o paraíso para sermos consolados, até o dia do arrebatamento. Ou seja, no dia do arrebatamento, nós vamos, se caso tivermos morrido, ressuscitar com novos corpos, e vamos nos juntar aos que estiverem vivos na data do arrebatamento. Então é importante a gente entender isso. A nossa alma está no paraíso, mas quando houver o arrebatamento, nós vamos voltar para ressuscitar com um corpo incorruptível. E aí sim, nós vamos para a glória, onde vamos participar de 2 eventos. O primeiro evento é o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber os nossos galardões. E o segundo evento são as bodas do Cordeiro, onde nós vamos participar das bodas entre Cristo, que é o noivo, com a igreja, que é a noiva. Então, que a gente possa estar bem atentos a essa questão. Depois de passarmos pelo tribunal de Cristo, recebermos as nossas coroas, recebermos o nosso galardão, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, e depois da grande tribulação que vai estar acontecendo aqui na terra, nós vamos voltar com Cristo
para reinarmos sobre a terra no milênio. Olha que bacana. Nós vamos ser arrebatados, vamos ter as bodas do Cordeiro, vamos participar, né, também do tribunal de Cristo e depois vamos voltar com Cristo para reinar na terra no milênio. E depois disso, do milênio, nós vamos morar eternamente na cidade que Jesus foi preparar para cada um de nós. Então, meus queridos, nós que conhecemos a Deus, que amamos a Deus, nós que andamos na presença de Deus, nós precisamos entender que a morte, ela é, para nós, o último inimigo a ser vencido, que é o que a palavra de Deus mostra para nós. Porque depois que morrermos, nós só vamos viver bênção, só vamos estar sendo abençoados eternamente, sem nenhum risco mais de perder a nossa salvação. Ok? Agora nós vamos falar sobre os ímpios que morreram. Quando nós lemos lá na parábola do rico e Lázaro, nós vemos que o rico vivia uma vida regaladamente, vivia uma vida de qualquer jeito, sem se preocupar com o que iria acontecer no futuro. E quando ele morreu, ele foi para o inferno. E interessante que, desde Adão até o último homem que morrer sobre a face da terra, que for ímpio, ele, quando morrer, vai ser levado para o inferno. Ele vai ser levado para ser atormentado. Ele vai levar para estar num castigo eterno. Então, as pessoas que são ímpias, que não creem que Jesus é o único Salvador, que não servem Jesus, eles vão, quando morrer, ser levados direto para o inferno. Não existe um estágio intermediário. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que quando o rico morreu, ele foi levado direto para o inferno. E quando ele discorre no diálogo com Abraão, ele vai tendo consciência, primeiro, de onde ele está, segundo, por que ele está ali, terceiro, que ele está passando por um sofrimento, e quarto, que se os seus familiares não forem avisados, eles vão para o mesmo lugar que ele estava. Então, quando morre um ímpio, ele é lançado no inferno. E quando passar todas essas coisas que eu falei, a grande tribulação, o milênio, eles vão ter que se apresentar para o juízo final. E quando apresentarem para o juízo final, a palavra de Deus fala que o mar e o inferno, eles terão que devolver os seus mortos, aqueles que ainda estão no inferno, aqueles que desapareceram, os seus corpos vão ter que apresentar no juízo final, para que sejam condenados. E o pior de tudo, serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Então, meus queridos, olha a situação. Aqueles que morrem com Cristo como seu Senhor e Salvador vão ter um destino final glorioso. Vão passar a eternidade na glória com Cristo. Vão reinar com Cristo. Mas aqueles que morrem, que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, eles vão, caso morram antes, eles vão para o inferno. Eles vão passar esse tempo no inferno até que, no juízo final,
sejam jogados no lago que arde com fogo e enxofre. Então nós precisamos aprender essa questão que é muito séria e muito complicada. Uma coisa que é importante a gente também frisar: enquanto nós estamos vivos, nós temos nas nossas mãos o poder de decisão de onde nós queremos passar a nossa eternidade. Nós temos o poder de decidir onde nós queremos passar a nossa eternidade, para onde nós queremos que a nossa alma ela seja enviada. Para que isso aconteça, para que nós possamos viver com Jesus, para que nós possamos viver na presença de Deus eternamente, nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. E o processo funciona da seguinte forma: primeiro, arrepender dos nossos pecados. Segundo, aceitar Jesus como nosso único, total e suficiente Salvador. E terceiro, converter dos nossos maus caminhos. E quando nós fazemos isso e começamos a ter uma vida diferente da que tínhamos antes, nós vamos receber a salvação que, quando morrermos, ou se formos arrebatados ainda em vida, vamos viver eternamente com Jesus. Agora, se nós tomarmos a decisão de que não queremos viver com Jesus, que não queremos mudar a nossa vida, que não queremos ter comunhão com Deus, não tem problema. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz com que eu possa tomar as minhas decisões sem que Deus interfira nas minhas decisões. Mas se eu tomar uma decisão de não viver com Deus, infelizmente, eu vou ser condenado à morte eterna. Quando morrer, eu vou para o inferno e depois, no juízo final, lançado com Satanás e seus anjos, com a morte, com o inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu querido, você que é o nosso irmão em Cristo, continue firme na presença de Deus. Você que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que você possa conhecê-lo, que você possa aceitá-lo como seu único, total e suficiente Salvador, para que você se livre da morte eterna. Sabe aquele homem do rico e Lázaro? Sabe aquele homem da parábola, o rico? Ele está no inferno até hoje. E só vai sair do inferno para ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu querido, você tem o poder de decisão nas tuas mãos. Onde você quer passar a sua eternidade? Para onde você quer ir depois que você morrer? Se você quer ir para o céu, para a glória, morar com Jesus, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já o aceitou, continue firme, porque a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse que aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Agora, se você não o aceitou, se você não tem certeza da sua salvação, Jesus é aquele que pode te salvar. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Tome essa decisão hoje. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E que Ele vai te livrar da morte eterna, vai te livrar do inferno, e você vai viver eternamente na glória com o Senhor Jesus. É uma decisão que você tem que tomar. E eu gostaria, nesse momento que estamos encerrando esse estudo, essa mensagem, eu gostaria de orar por você, pedindo para que Deus possa abençoar a sua vida. Se você já aceitou Jesus, que você continue firme na presença do Senhor. Se você ainda não aceitou, que você possa tomar essa decisão, aceitando Jesus como seu único, total e suficiente Salvador. Feche seus olhos. Senhor Jesus,
Nós queremos te agradecer nesse momento por esse estudo da tua palavra, onde nós falamos sobre um assunto muito importante, que é a respeito, Pai, da morte, do destino daqueles que morrem. Nós vimos, ó Deus, através da tua palavra, que as pessoas que te aceitaram, que foram justificados pelo Senhor, eles vão passar a eternidade na glória com o Senhor. Mas aqueles que não se importaram com isso, aqueles que não te aceitaram, eles vão passar, Senhor, a eternidade no inferno e posteriormente no lago que arde com fogo e enxofre. Eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo toque nos corações nessa noite. Aqueles, Pai, que já te aceitaram, que servem a ti, que andam nos teus caminhos, que possam ser fortalecidos com a tua palavra e com a tua presença. E aqueles, Senhor, que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, que o Senhor possa tocar no coração deles, que o teu Espírito Santo possa fazer a obra, Pai, para que eles possam reconhecer o pecado, para que eles possam te aceitar como Senhor e Salvador e para que eles possam, Senhor, ter uma conversão, uma nova vida em Cristo Jesus. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa noite de trabalhar nos corações e de fazer a tua vontade na vida de cada um. Eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de poder falar da tua palavra, de poder, Senhor, estudar um pouco a respeito da tua palavra e que o Senhor possa nos abençoar para a honra e glória do teu nome. Quero te agradecer por cada irmão e irmã, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Meus queridos, eu quero falar, antes de encerrar, eu quero dar 2 avisos para vocês, importantes. O primeiro é que, se você quiser tirar alguma dúvida, se você quiser conversar a respeito deste assunto ou de outros assuntos, você pode estar passando um WhatsApp para mim, o número do meu telefone, se você quiser anotar, tiver condições de anotar, é 31, o código de área, 987740591. 31, código de área, 987740591. Eu vou ter o maior prazer em estar falando com você, vou ter o maior prazer de estarmos conversando a respeito da palavra de Deus. Então, sinta-se à vontade, Você que tem alguma dúvida, você tem o meu contato e pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer poder falarmos sobre a palavra de Deus. Uma outra coisa importante que eu quero dizer para vocês nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo inteiro. Eu quero pedir para vocês, vamos ser responsáveis. Vamos sair da nossa casa o mínimo possível. Se for possível, vamos ficar quietos em casa. Vamos nos preservar. Nós sabemos que essa questão que nós estamos vivendo, ela é passageira. Ela vai passar, mas vai depender muito das nossas atitudes. Então, meus queridos, vamos ficar quietos nas nossas casas, vamos permanecer em quarentena, vamos estar sendo responsáveis para não transmitir e também para não sermos infectados por esse vírus. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Aqueles que não puderem, por algum motivo, vamos sair o mínimo possível para que nós possamos nos preservar e preservar também as pessoas que nós amamos. Ok? O nosso próximo encontro, nós vamos estar juntos no próximo domingo, às 19h30. Então, quero convidar você mais uma vez. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus, vamos estar também orando para que Deus possa nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, sobre a sua família, e o Senhor com certeza vai estar abençoando todos vocês no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.